Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez, eu, Ricardo Lima, saudando a todos vocês, aqui diretamente do maior estádio do mundo, aquele que já foi, não é isso? Mas que não perde o seu glamour. Para fazer um pouquinho, para dar um conteúdo, conversarmos um pouquinho desse jogo envolvendo Flamengo e Cruzeiro. Os dois clubes se enfrentam na oitava rodada do Brasileirão e pontuam com os mesmos números de pontos, 12 pontos para cada um. E há muito tempo a gente não vê, podemos dizer que é um clássico do nosso futebol. Várias decisões nós temos aí historicamente registrando a participação e envolvimento dessas duas equipes. E hoje, mais uma vez, a gente vê aí o regresso da equipe cruzeirense à primeira divisão, enfrentando a equipe do Flamengo, que ainda não conseguiu mostrar uma consistência tática, uma forma de jogar que possa dizer que o Flamengo esteja já ajustado. Muita coisa eu acho que ainda o Flamengo vai ter que enfrentar. Sampaoli vai ter que botar o cabelinho ali, pouco cabelo que ele tem em sua careca, né? Para poder buscar ali alguma coisa aí positiva para a equipe do Flamengo. Por outro lado, enfrenta a equipe do Cruzeiro e a tabela, ela registra que os dois clubes estão com o mesmo número de pontos, 12 pontos. O Cruzeiro leva vantagem por um gol de diferença, um gol à frente do Flamengo, que a gente sabe que é o critério de desempate. Então hoje vai ser uma espécie de tiroteio. Quem ganhar supera o outro em 3 pontos. É uma grande motivação para essa partida. O Flamengo, a última partida contra o Nublense, não soube muito bem, muito criticada a atuação rubro-negra, enfrentando um clube que, Concepção, né, na cidade do Chile, pela Libertadores. O Flamengo conseguiu apenas um empate em 1-1, mas enfrentando um clube que não tem tradição no nosso futebol. Está debutando na Libertadores, no Nublense, que era um time que o Flamengo tinha o dever moral de vencer aquela partida. O time foi muito mal, especialmente Vidal desafinando por completo naquela partida. E hoje Vidal não está em campo. A torcida vem pegando muito forte no pé do Vidal. Não está agradando nem um pouco. Vidal é um jogador que veio no status de seleção chilena, renomado no futebol internacional, respeitado pelo seu currículo, mas no meio campo tem errado muito, errado demais. E a torcida já está perdendo a paciência com o Vidal. E não é bom, para a torcida do Flamengo pega no pé, é um Deus nos acuda. O jogador tem que ter muita personalidade para se reerguer. Eu já vi jogadores levantar a poeira. Eles é o Léo Pereira, muito criticado. Quando se anunciava a escalação do Léo Pereira, os torcedores do Flamengo ficavam aflitos. Hoje o Léo Pereira é uma realidade no Flamengo. Inclusive, fez um gol muito importante contra a equipe do Corinthians, nesse mesmo Maracanã, semana passada, e ele que salvou o Flamengo. É uma vitória que o Flamengo acabou vencendo no último minuto, uma cabeçada desferida por ele, porque ele mostrou muita frieza, em razão até do último momento da partida se desenrolar. Então, dar a volta por cima, isso é próprio da carreira do jogador. O jogador tem que ter personalidade. Mas o Vidal está muito mal e desafinou demais no jogo anterior. Mas vamos focar no jogo de hoje contra o Cruzeiro. É importante a gente focar no jogo de hoje contra o Cruzeiro. A formação do Flamengo, com o Vitor Hugo no meio campo, e mais o Gerson, meio campo, a meia cancha, Eric Pulgar, Gerson, Thiago Maia e Vitor Hugo. Essa mesma formação de meio campo foi a mesma que jogou contra a equipe do Corinthians semana passada. E não me agradou, confesso que não me agradou. Eu acho que quem joga no meio campo, que tem a função de articular a jogada, de construir a jogada, tem que invadir a área. Eu achei muito tímida a participação do Vitor Hugo naquela partida. É uma aposta rubro-negra, um jovem jogador que
tem um talento, a gente admite, mas que eu acho que ainda tem que provar o seu potencial, a sua capacidade. Eu acho que o jogador que joga na função dele tem que entrar mais na área. E o Gerson da mesma forma, não se ouve muito bem naquela partida contra o Corinthians, assim como o Gerson não foi muito bem contra a equipe do Fluminense. O Gerson teve uma belíssima atuação contra o Fluminense, teve uma belíssima atuação contra o Maringá, jogando de quarto homem. E quando ele foi posicionado de quarto homem, nós até comentamos aqui para vocês no nosso conteúdo. Eu acho que é melhor o Gerson jogar nessa posição, porque ele estava muito construtivo e seria uma excelente opção, até para dividir a responsabilidade com o Arrascaeta da criação das jogadas do Cruzeiro. Mas essas duas últimas partidas eu confesso que o Coringa não esteve bem. Então eu acho o seguinte, essa composição de meio campo, estou gostando muito do Pulgar. O Pulgar está fazendo bem, desempenhando bem o seu ofício, que é de contenção. Thiago Maia, a gente sabe que a forma do Thiago Maia jogar é mais combativa, ele tem muita dificuldade em construir jogada, não é a dele. Então a gente espera o Flamengo funcionar no jogo de hoje e a meia cancha esteja afinada e articulada, especialmente os dois homens que têm a função de municiar Gabigol e Pedro. O Flamengo volta a jogar na sua forma tradicional, que é o que está mais comumente com o São Paulo. É o Gabigol voltando e fazendo um papel de meio campo, ele chega um pouquinho menos na área e fixando o Pedro na entrada da área. Então, quando isso acontece, eu prefiro, confesso para vocês, ouvintes, que o Flamengo jogue com o Everton Cebolinha. Porque o Everton Cebolinha, o Pedro, ele necessita que jogue em função dele, como homem de área. Então, se o Everton Cebolinha estiver no campo do jogo, ele tem aquela tendência de buscar as jogadas de flanco. Isso aí facilita o jogo do Pedro. Mas vamos ver, cada jogo é uma partida diferente. A torcida do Flamengo compareceu em massa e está aqui fazendo o seu papel esperançoso. Por outro lado, a equipe do Cruzeiro é uma equipe em formação. Nós estamos conhecendo o trabalho do Pipa, treinador português. O Cruzeiro, surpreendentemente, está com 12 pontos no campeonato. E o retrospecto do Cruzeiro nessa temporada no Brasileirão é jogar melhor, não como mandante, e sim quando joga fora de casa. É um time que tem jogadores experientes, mas não é um time repleto de craques. Tem nenhuma estrela, tem bons jogadores, mas é um conjunto. O conjunto do Cruzeiro é um belo conjunto. Então está aí com 12 pontos. A última partida do Cruzeiro frustrou seus torcedores, porque jogando em casa como mandante do jogo, foi contra o Cuiabá, o Cruzeiro perdeu por 1-0. O Cruzeiro, na oportunidade, poderia chegar a 15 pontos, estaria no G4. Então essa oitava rodada do Brasileirão, ela guarda para nós um espírito assim de motivação para ambas as equipes e de confirmação. Tem que confirmar, tem que ser o divisor de águas, tem que ser o momento que esses dois clubes apresentem para as suas torcidas, apresentem para si mesmos que adquiriram, que estão com o time compacto, taticamente, tecnicamente, funcionando bem, porque a gente sabe quanto é difícil disputar duas competições na temporada, porque sabe três. O Flamengo disputa 3 competições, o Flamengo está vivo ainda na Libertadores, o Flamengo está vivo na Brasileiro e na Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar semana que vem, quarta-feira, a equipe tricolor. É um jogo mata-mata. Quem levar, quem sair vitorioso no campo de jogo ou nos pênaltis, se houver empate, avança na Copa do Brasil. Então é um jogo em que os
o Flamengo tem que estar realmente afinado para essa partida, enfrentando um time muito difícil, muito qualificado, que é a equipe do Fluminense. E o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Grêmio. Primeiro jogo, empataram, foi 1 a 1, e o segundo jogo é um jogo também que vai ser o de arremate final. Então os dois clubes jogando hoje Campeonato Brasileiro, medindo forças e querendo provar a sua capacidade. E posteriormente, na quarta-feira, no meio da semana, que vai começar segunda-feira, iniciando essa nova semana, 2 confrontos diretos, mata-mata da Copa do Brasil. Então esse cenário eu apresento para vocês, mando esse conteúdo, nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Opção, saudando a todos vocês que estão sempre conosco, interagindo, ouvindo o nosso conteúdo. Então, torcedor, a gente vai saber agora as escalações, nosso querido irmão, nosso querido amigo, aquele que nos agora nos telões e nos monitores do Maracanã. A arbitragem fica por conta de Luiz Flávio de Oliveira, árbitro de São Paulo. Desejando a todos o assistente boa noite. É Luanderson Lima dos Santos da Bahia. Boa noite, Brasil, 2, Daniel Paulo Fiore, de São Paulo, no Rio. O quarto árbitro.